Ontem, conversando comigo à noite, foi Ricardo Amorim, que era a palestra bem concorrida e muito esperada de ontem à noite do Congresso das Cidades. E ele recebeu o Joelson Giordani. Aliás, nós recebemos na cabine da TV Cidade Verde o palestrante master de ontem. E o Joelson Giordani bateu um papo com ele, conversando sobre os rumos da economia brasileira. Jornalista, autor de livro, especialista em economia, Ricardo Amorim, chega ao Piauí para ter também contato com os prefeitos do estado nesse Congresso das Cidades. E nós vamos conversar com ele a partir de agora a respeito desta possibilidade de diálogo com os prefeitos em um momento tão delicado. Ricardo Amorim, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar conceder essa entrevista. Queria que você falasse um pouco para nós qual a importância de ter o contato com os prefeitos neste momento. Olha, na minha opinião é brutal, e é brutal por várias razões. A primeira delas é muito mais do que o meu contato com eles, o que eu acho que interessa é essa iniciativa de se aproximar o que é a iniciativa privada, o setor empresarial, do que é o governo. Muitas vezes essas duas coisas são separadas e, particularmente em momentos de crise, eu vejo em alguns lugares eles tendo posturas quase que antagônicas. O que a gente precisa é exatamente o contrário, que a gente precisa de um trabalho de cooperação estreita, onde os prefeitos, sim, entendem o momento difícil que está acontecendo e tentam criar condições para que as empresas, e em particular os pequenos empresários, que são os que mais geram emprego, tenham um desempenho melhor. Porque isso vai ajudar a própria arrecadação das prefeituras e um dinheiro que eles vão precisar muito, que nesse momento está muito difícil para lidar com os vários problemas que existem e as necessidades da população. O Brasil deixou de fazer o dever de casa quando estava vivendo um período de commodities em alta, crescendo muito, a hora de fazer substituição de importações. E faltou esse preparo do governo para fazer essa mudança? Exatamente. O que aconteceu foi que o Brasil aproveitou um período de bonança única e exclusivamente para gozar da bonança. É um pouco a história da formiga e da cigarra. No nosso caso, a gente teve a postura da cigarra. A gente aproveitou o período bom para cantar, mas não para criar condições para que ele se sustentasse. O que isso significa na prática é que ao longo do governo, e nesse caso vem desde o governo Lula, a gente praticamente não teve reformas que aumentassem a competitividade da economia brasileira. Todas as medidas foram voltadas para estimular consumo. Não houve medidas voltadas para estimular a produção. O problema é que se o país não é produtivo, os empregos vão minguando. E à medida que eles minguam, as pessoas perdem a renda. E sem renda, elas não podem consumir. Aí as empresas vendem ainda menos e mandam mais gente embora. Você entra num círculo vicioso, que foi o que aconteceu. A consequência foi que de 6 anos para cá, em todos os anos, a economia brasileira surpreendeu negativamente. Em outras palavras, havia uma expectativa de crescimento no final do ano, para o que aconteceria no ano seguinte, em todos os anos foi menor do que a expectativa. Alguns críticos achavam que não era normal, não era bom combater a alta inflação, provocada em parte pela alta do dólar, com juros altos, e você acabou beneficiando o rentismo e não o trabalho. Você acredita que nós ainda temos juros muito altos? O senhor concorda com essa crítica de que, na época, combater a inflação no governo Dilma com juros muito altos foi um erro? Bom, o primeiro ponto é que não foi um erro a política adotada. O segundo é, sim, o Brasil tem juros altíssimos. Como é que pode não ter sido um erro se o Brasil tem juros altíssimos? Não foi um erro porque nós tivemos um problema que não foi exclusivamente causado pela alta dos juros. E, infelizmente, como é que você reequilibra a capacidade de compra das pessoas trazendo a inflação para baixo? Não tem jeito, é fazendo com que seja mais caro a elas comprar. A única forma de fazer isso é encarecendo o crédito, que é subindo a taxa de juros. O que eu acho que a gente tem que perguntar é por que a taxa de juros no Brasil é muito mais alta que em qualquer outro lugar do mundo. E há várias razões. Começa pelo desequilíbrio das contas públicas. O déficit do setor público é gigante, o que faz com que a gente tenha pouca poupança e o governo toma uma parte imensa dessa poupança. O que sobra é muito pouco para as famílias e para as empresas, e a consequência é que o custo é elevadíssimo. E essa é a importância, por exemplo, no momento atual do ajuste fiscal. Por que é tão importante, já foi importante a reforma do teto dos gastos públicos e é mais importante ainda a reforma da Previdência? Entre vários outros aspectos, porque a reforma da Previdência vai reduzir a necessidade de financiamento do governo, vai liberar dinheiro para empresas e consumidores, vai colaborar para que a taxa de juros no Brasil caia e, por consequência, que o Brasil tenha mais crédito, mais consumo, mais investimento, mais empregos e uma condição de vida melhor para toda a população. Ok, muito obrigado, Ricardo Amorim, pela entrevista concedida. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa de aproximar a iniciativa privada do setor público. A gente precisa que isso aconteça na busca de soluções melhores para o Brasil e para ambos, para o próprio setor público e para a iniciativa privada.